A organização do aluno, pensando assim, a organização dos materiais dele mesmo. Boa noite para você que está acompanhando o nosso Psicocast. Hoje nós vamos falar sobre TDAH. Você já ouviu falar sobre essa sigla? Para isso, eu estou aqui com as nossas convidadas, Tâmara. Tudo bem, Tâmara? Tudo, Irene. A Jaila. Olá. E a Rafaela. Oiê. Todas somos estudantes do 4º semestre de Psicologia. E hoje nós vamos trazer para você essa temática que é tão debatida atualmente, mas com aquele quê de praticidade também das informações que nós temos aprendido no nosso curso. E sem enrolação, nós já vamos partir para a nossa temática. Eu quero começar falando com você, Jaila. Conta pra gente, como é essa questão de TDAH? É um transtorno? O que acontece? Conta pra gente a conceituação desse tema. Bom, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele é um transtorno biológico, né, neurobiológico. Ele é um transtorno crônico também, que afeta crianças e adultos também, né? Muitas vezes as pessoas só descobrem que elas têm TDAH quando elas já são adultas. Ele acomete cerca de 3 a 5% da nossa população infantil hoje, e ele é um transtorno muito mais comum em meninos. Claro que meninas têm também, mas é muito mais comum em meninos. E aí a gente tem combinações de sintomas. A criança pode ser mais distraída, né, que é ter o problema de concentração, de atenção mesmo, né? A criança tem mais dificuldade de prestar atenção. E a criança pode ser mais hiperativa, mais impulsiva, aquela criança mais inquieta. E ela também pode ter uma combinação de ambos. Então, ela pode ser distraída em alguns momentos e em outros ela pode ser hiperativa também. E existem graus de TDAH. Existe o grau leve, que é quando a criança apresenta sintomas, mas ela tem poucos prejuízos a despeito disso. Tem o grau moderado, que é quando ela já tem mais prejuízos acadêmicos, mais prejuízos sociais mesmo ali, né, com seus pares. E tem o TDAH grave, que é quando a criança tem muitas dificuldades de aprendizagem, é aquele aluno que tem muitíssima dificuldade de parar quieto e realmente não consegue produzir muita coisa na sala de aula. Então, a gente precisa intervir aí quando a criança começa a apresentar esses sintomas. E para ter certeza de que você tem TDAH, você tem que apresentar pelo menos esses sintomas em 2 ambientes diferentes, né? Por exemplo, o menino tem que apresentar esses sintomas em casa e na escola. E também tem que durar mais de 6 meses para a gente chegar ali próximo de uma hipótese diagnóstica e começar a investigação. Rafa, assim como a Jaila muito bem colocou, o TDAH ele geralmente é visto em crianças. E é comum que elas estejam em idade escolar, adaptações escolares. Pensando que a proposta é de inclusão, que nós devemos incluir essas crianças, mesmo com TDAH, nas atividades da sala de aula, que tipo de adaptações a escola tem que fazer, a rede de ensino precisa fazer para receber esses alunos? Existe alguma lei que preveja isso? Sim, a Lei 14.254, ela ampara, né, a questão do aluno estar ali. O aluno tem transtorno de TDAH, de aprendizagem, todos esses transtornos, ele é amparado por essa lei. Que tipo de adaptações dá para fazer no ambiente para o aluno com TDAH? O aluno tem que ficar próximo ao professor, o aluno tem que ficar longe de fatores visuais e sonoros que distraem a questão do foco dele, né? Em relação às atividades, como pode ser adaptado ali o tipo de atividade que é aplicada para esse aluno? Tem várias. Vai de acordo com a necessidade do aluno, isso. Seria reduzir as tarefas? Isso. Ou não? Reduzir as questões, reduzir o enunciado, ter mais tempo para que o aluno possa responder. Pode até acontecer de o aluno sair da sala de aula para responder em outro local também. Pensando nessas adaptações que nós citamos aqui, o que será que tem hoje de mais novo para inclusão e também ali a facilidade da vida das pessoas que acabam desenvolvendo o TDAH? Tâmara, você pode compartilhar com a gente alguma dessas inovações? Sim, podemos. Tem a musicalização e tem os jogos sérios. Os jogos sérios, eles têm um objetivo educativo. Ele tanto pode ser virtual como ele pode ser físico. E a finalidade dele é instruir essa criança a aprender algo, a concentrar em alguma coisa e aprender algo. Não é só pedagógico.
tá? Ela vai descobrindo através desses jogos coisas novas para a vida dela. Muito legal, né? Embora, assim, tem poucos estudos que falam sobre o uso de jogos para crianças com TDAH, mas o pouco estudo que tem mostra o benefício que essa criança tem na cognição dela. Perfeito, Legal. perfeito. Não é só para entretenimento, né? Não é só A criança para aprende entretenimento. brincando. Isso Aprende mesmo. E brincando. ainda auxiliando ali nessa dificuldade dela. De Isso. concentração. Interessante, Com interessante. certeza. A musicoterapia? A musicoterapia é excelente, né? Ai, lembra a Vivian, né, gente? Ela movimenta com o corpo, né? Ela faz a criança se movimentar e esses movimentos, essa expressão corporal, ela ajuda na saúde da criança com TDAH ou que tenha outros déficits, né? Outros transtornos. Quando a música é muito lenta, ela ajuda a criança trazendo aquela tranquilidade. Quando a música é muito agitada, aí ela extravasa toda aquela energia que ela tem através da música. Então, é excelente. Eu sei também, Irene, de um aplicativo que ele é um pouco mais novo. Nossa, que atualizada. É, bem legal. Para ajudar aí a galerinha que tem TDAH. Ele se chama Hackathon TDAH. Ele foi desenvolvido há pouquíssimo tempo, tem coisa de 2 anos, está em processo ainda, né, de adaptações. Mas ele serve como, por exemplo, ele tem algumas funções que ajudam a pessoa que tem TDAH a lembrar de eventos importantes, né? Quem tem TDAH costuma ser um pouco mais distraído. Então, a gente costuma esquecer e tal. E aí, por exemplo, ele tem alarmes programados para te lembrar que você tem que tomar um remédio, que você tem uma consulta, que você tem que estudar. E aí ele aparece tudo ali na sua tela direitinho para te ajudar nesse sentido. Ele também bloqueia notificações de aplicativos que podem te distrair enquanto você está no trabalho, enquanto você está na escola. Então ele é fantástico e super funciona para quem tem mais dessa ênfase de distração mesmo, né? Eu acho muito legal esses recursos lúdicos que a gente usa com as crianças, né? Eu trabalho na educação e eu acompanho uns aluninhos com TDAH. E tem algumas adaptações que, junto com as professoras, a gente costuma fazer, né? No primeiro caso, a gente fez... É um aluninho de 8 anos de idade. E ele é extremamente distraído, né? Desatento. Mas também é hiperativo. Então, os dois. Então, ele tem o TDAH combinado, né? Então, a orientadora sugeriu que a gente usasse alguns brinquedinhos. Esses brinquedos anti-estresse, sabe? Um pop, aqueles brinquedinhos dobráveis, assim, todos articulados. Então, enquanto ele tá copiando a lição da lousa, na outra mão ele tem um brinquedinho anti-estresse que é um recurso que ele usa pra continuar ali se mexendo. Super dá certo, porque ele continua ali, né? Se mexendo no cantinho dele, mas ele consegue desenvolver a atividade tranquilamente. E numa outra turminha, a gente amarrou também isso é uma menina já, né? Que também é extremamente hiperativa, ela tem um foco mais hiperativo. Então ela não tinha muita dificuldade de ficar sentada durante a aula. E aí a Pro amarrou na carteira da frente, assim, na parte de baixo, um elástico, daqueles bem grossos, assim, pra menina ficar mexendo os pés enquanto ela copia a lição. Que interessante. Fantástico, são recursos super simples, que é super usável, inclusive, em qualquer ambiente, né? Em qualquer escola, em qualquer sala de aula. E dá muito resultado, gente. Essas crianças precisam de um olhar mais atento. Às vezes é um aluninho que dá um pouco mais de trabalho, porque é mais agitado. Mas os resultados, assim, dessas intervenções que a gente faz são fantásticos. Esse é um fator muito importante, porque o TDAH, ele é uma condição muito complexa. Sim. E ela é ali muito mutável. Cada pessoa vai manifestar uma característica única e cada pessoa vai precisar de um tratamento adequado e que seja manejado de acordo com as suas necessidades individuais. Esses exemplos que a Jaila trouxe são vivos exemplos disso. Mas por isso é importante que nós possamos discutir o que é esse transtorno. Primeiro, porque ele é um transtorno muito comum. Ele é desenvolvido ali na infância, mas ele se manifesta o restante da vida, como nós colocamos. Então, é muito importante nós discutirmos, entendermos, e para que haja o diagnóstico adequado, o tratamento adequado, e para que todas essas pessoas, desde a sua infância até a vida adulta, possam desfrutar de uma vida no uso pleno das suas capacidades, ainda que respeitando as suas limitações. Então, e por isso é tão importante que nós estejamos aqui discutindo sobre esse assunto. Nós agradecemos também a nossa professora, que nos deu a oportunidade de desenvolver esse trabalho nesse tema, que é uma discussão muito crucial para a nossa formação enquanto psicólogos. E agradeço também a você que esteve aqui acompanhando o nosso podcast, e eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade de estarmos juntos discutindo mais situações que são cruciais para a nossa atuação. É porque você falou assim, eu falei, É isso, gente, acabamos!